Nós daremos continuidade, então, à série de mensagens que nós começamos lá no dia 4 de maio. Nós falamos a partir dessa expressão, a centralidade da cruz. Lembram, a série anterior, personagens ao redor da cruz. E quando a gente diz que há personagens ao redor dela, nós já estamos indicando qual é o lugar dela. Ela está no centro e precisa estar no centro. E agora então estamos falando especificamente sobre essa cruz. Começamos falando sobre a cruz e eu. E aí nós aprendemos de que quando a cruz ocupa o centro das nossas vidas, ela nos revela quão grave é o nosso pecado, mas revela também o quão grande é o amor de Deus. E onde essas duas coisas se juntam, nós vamos perceber o quão especiais nós somos para o nosso Deus. Na mensagem seguinte, nós falamos sobre a cruz e nós. Eu lembro que o Dudu falou que a cruz gera unidade, faz de nós um corpo. E quando nós temos unidade, mas não temos a cruz, nós somos um clube. Quando nós temos a cruz, mas não temos unidade, nós somos apenas uma religião, um movimento religioso, legalista. Agora, quando a cruz, de fato, impacta as nossas vidas e nos transforma em um só corpo, nós temos unidade verdadeira. Na semana passada, o Valdir trouxe essa mensagem a respeito da cruz e da missão. E eu lembro que ele subiu uma frase, a cruz nos atrai a Ele, nos atrai a Cristo, nos atrai a essa obra de redenção. Mas quando nós temos esse encontro, essa cruz nos impulsiona, e nós somos agora enviados ao mundo como pessoas que levam a marca da cruz em si mesmo, e a partir dessa cruz também abençoam as pessoas com o seu trabalho, com o seu ministério em todas as áreas. Hoje, nós queremos então enfatizar a cruz e o reino de Deus. Qual é a relação entre essas duas grandezas? E eu quero começar com uma frase de Martim Lutero. Essa frase vem do contexto das teses de Heidelberg, onde o reformador procura distinguir entre a teologia da cruz e a teologia da glória. E ali Lutero diz: o teólogo da cruz chama as coisas como são. O sofrimento é sofrimento, o mal é mal, a cruz é cruz. Ele diz essa frase num contexto onde ele diz: os teólogos da cruz chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Agora, a partir da cruz, diz ele, sofrimento é sofrimento, mal é mal, cruz é cruz. E quem tem a marca da cruz dá nome aos bois, como a gente costuma dizer. E ele, nesse contexto, ele vem revelando essa centralidade da cruz, essa importância de uma teologia da cruz, porque, segundo ele, os teólogos da glória apenas veem Deus nos sinais de sucesso, nos sinais de poder, ali onde se vê, então, as bênçãos de Deus. Mas o reformador traz essa realidade de que o nosso Deus, Ele quer se revelar, e Ele se revela na história, no oposto. Ele se revela na fraqueza, Ele se revela no sofrimento, Ele se revela na cruz. Ele decidiu, pela sua soberana vontade, se revelar onde ninguém o esperava, como um criminoso crucificado. Na verdade, todo o processo de encarnação, nascimento, vida e ensino de Jesus já apontam para a cruz, e ali Cristo sempre é reconhecido como Rei. Eu trouxe alguns versículos para a gente ver como toda essa trajetória que culmina na cruz
vai revelando Jesus como rei. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo anuncia a Maria a encarnação, ou seja, a vinda do Deus Criador Todo-Poderoso a esse mundo em carne e osso, o anjo diz a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Veja, então, essa declaração do anjo, antes da vinda de Jesus ao mundo, já é uma declaração a respeito do seu governo, do seu reinado. Mas como é que isso começa a se manifestar agora, aqui embaixo, por assim dizer? Em Mateus 2, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós conhecemos um pouco essa história. Depois eu quero citar alguns detalhes. Nos versículos agora eu vou caminhar um pouco mais rápido. Mas nós sabemos onde estava esse rei dos judeus. Nós sabemos onde ele nasceu. Só que quando Jesus então cresce e o ministério começa, quando ele começa a se relacionar com os seus amigos mais próximos, lá em João 1 tem uma declaração muito interessante. Um irmão vai levando o outro para Jesus, um conhece Jesus, e aí convida o outro e leva para Jesus. E nessa de pessoas irem levando pessoas para Jesus, discipulado, um homem chamado Natanael diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. As pessoas vão chegando a Jesus, elas vão conhecendo Jesus, elas vão se relacionando com Ele, e a declaração é: tu és o Rei. A história conhecida do Domingo de Ramos, vai se chegando o momento da crucificação de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, e a palavra conhecida, eu trago a versão de João, no capítulo 12, versículo 13, que a multidão pegou ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Na outra série nós vimos que a expectativa desse povo estava um tanto quanto equivocada. Também, muitas vezes, os discípulos tiveram visões equivocadas, expectativas equivocadas, mas a declaração deles aqui, quando Jesus entra em Jerusalém, Ele é Rei, Ele é bendito. Pouco mais perto da crucificação, em João 18, a partir do versículo 33, Jesus está conversando com Pilatos, aquele momento onde, em seguida, Pilatos vai lavar as mãos. Pilatos chamou de Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? No versículo 36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. E então Pilatos diz: então você é rei. Jesus diz a ele: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. E no capítulo seguinte, a crucificação acontece, Pilatos coloca uma plaquinha no alto da cruz e inscreve nela: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E aí as autoridades chegam e dizem: você não pode escrever ele é Rei dos Judeus, escreva ele diz que é Rei dos Judeus. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. O que escrevi está escrito. Ou seja, àquela altura do campeonato, eu creio que Pilatos está tomado de uma consciência do governo, da soberania de Jesus. Queridos,
Todas essas declarações acontecem num contexto de fraqueza, acontecem num contexto de vulnerabilidade, acontecem num contexto de adversidade e até na morte de Jesus. A linhagem humana de Jesus, José e Maria, não tiram a sua majestade. Nascer em Belém e não em Jerusalém ou em Roma, numa estrebaria e não num palácio, repousar num coxo onde as vacas eram alimentadas, que a gente romanticamente chama de manjedoura, não tiram a majestade de Jesus. Entrar em Jerusalém montado num jumento não tira a majestade de Jesus. Morrer crucificado na cruz não tira a sua majestade. Aliás, especialmente ali, especialmente nela, a sua majestade é declarada e a cruz se torna o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O pastor Tim Keller, faleceu recentemente, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, ele alerta que o desafio da igreja, em todos os tempos, é identificar os ídolos da sua geração. Quais são os ídolos da nossa cultura, do nosso tempo? Não tenhamos dúvida que ídolos, deuses venerados no nosso tempo, são o poder, são o conforto, são o mérito, é a vitória. Só que a cruz vem e desmascara e quebra as nossas idolatrias. Por isso também é que a entrada nossa no reino de Deus está relacionado à cruz, está relacionado à morte do eu mesmo, o negar a si mesmo e tomar a cruz. Em Marcos 1,15 diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrepender-se nesse contexto é exatamente isso, é declarar a morte do ego, é declarar a morte dos meus desejos, das minhas vontades, e se render completamente ao Evangelho, às boas novas da cruz de Cristo. Vejam, Lutero está muito certo quando ele diz, que a gente vê uma revelação clara e inequívoca de Deus na cruz. E todos esses exemplos que eu dei aqui na palavra são revelação disso. Deus põe de cabeça para baixo a lógica do que é reino, do que é rei, do que é ser senhor, do que é ser governo, em toda a trajetória de Jesus, mas especialmente na cruz. E é por isso que lá especialmente o vemos, e entramos nesse reino. A porta de entrada no reino é a cruz, que nós assumimos para nós mesmos e negamos a nós mesmos. Mas a cruz não é apenas essa revelação do reino às avessas, mas é também aquela que dá forma à vida cristã nesse reino agora. Vejamos, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, esse hino clássico da igreja primitiva. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Ele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nessa palavra, o apóstolo Paulo, ele começa nos exortando a que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, que a nossa vida reflita a vida de Cristo. Hebreus nos alerta que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo foi definitivo, que ele não é mais um sacrifício que precisa ser repetido. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo, ele não está dizendo que a gente precisa morrer, no sentido literal. Ninguém mais precisa morrer. Ninguém mais precisa matar por causa da fé, da espiritualidade, da religião. Pelo contrário, a mensagem é de que isso precisa parar, se nós somos cristãos de fato. Essa é a mensagem da cruz: ninguém mais precisa morrer. Quem tinha que morrer já morreu. Jesus Cristo morreu e pagou de uma forma definitiva os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai e nos dá agora a oportunidade de uma nova vida. Mas a nova vida que Cristo gera em nós pelo poder da cruz é justamente essa vida que imita o esvaziar-se de Cristo, o humilhar-se. No reino a lógica é invertida: quem quer ser maior, seja aquele que serve. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Também na vida do reino, a lógica é invertida. A lógica da nossa cultura é: seja o melhor, seja o maior, seja o mais importante, seja o primeiro, conquiste. A lógica do reino de Deus é: sirva. João nos ensina isso tão bem, João Batista, ele diz: convém que Cristo cresça e que eu diminua. A cruz, portanto, não determina só a nossa salvação, não determina apenas a nossa entrada nesse reino de Deus, esse governo de Deus, mas também modela a nossa existência. Quando 2 dos discípulos originais de Jesus, iludidos que o reino seria o reino desse mundo, que Jesus colocaria os romanos para correr, sentaria no trono lá de Roma e devolveria então assim a liberdade a Israel, pediram para Jesus que, como rei, ele permitisse que eles ocupassem as cadeiras principais do seu reino. Mas Jesus chama esses dois e diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Na tradução revista e corrigida do Leonir seria: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus está dizendo: é assim que as coisas funcionam no mundo. Mas Jesus diz para os discípulos dele: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na prática, queridos, significa que viver no reino, onde Jesus reina,
Viver no reino onde Ele é Senhor, onde Ele governa, e que Ele conquistou na cruz. Nós nos rendemos a essa cruz e nós assumimos essa cruz, com todas as implicações disso na nossa vida cotidiana. Nós vivemos na cultura da performance, na cultura da autoafirmação. As redes sociais nos dão a curadoria da nossa própria imagem. E aí, aparência, performance e autoafirmação desfilam o tempo todo. Onde as igrejas oferecem espiritualidades terapêuticas e apresentam Deus apenas como aquele que pode te dar bem-estar. Queridos, a cruz fala de perda, a cruz fala de fracasso, a cruz fala de entrega, fala de sacrifício, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, inclusive da minha imagem, inclusive da minha reputação, dos meus recursos, dos meus títulos, tudo, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. A gente quer viver como cidadão desse reino. Eu creio plenamente, eu espero que nunca ninguém me convença do contrário, de que Jesus não morreu na cruz para eu me sentir melhor. Eu não creio que Jesus morreu na cruz para eu ficar bem, ou me dar bem nesse mundo. Eu não creio que Jesus morreu na cruz para me dar uma casa maior, um carro do ano, uma conta bancária bem recheada. Jesus morreu na cruz para me dar o que dinheiro nenhum compra. E que força, mérito meu nenhum conquista. Morreu para me dar perdão dos meus pecados, me reconciliar com Deus e viver aqui uma vida plena e abundante, que vai muito além das coisas. Onde o mundo valoriza o poder, o reino valoriza o serviço. Onde o mundo evita o sofrimento a todo custo, o reino redime o sofrimento. Onde o mundo busca identidade em conquistas, o reino oferece identidade de graça. Você quer viver como cidadão desse reino? Em um mundo que confia nas obras, nos méritos, nas conquistas, nós cremos na promessa. Em um mundo que nega as nossas fragilidades, nós as aceitamos e confiamos na graça do nosso Deus como suficiente. No reino a gente serve, mesmo quando não recompensa. No reino a gente ama, mesmo quando dói. No reino a gente perdoa, mesmo quando o perdão não nos é pedido, ou mesmo quando a ofensa não é reconhecida. Queridos, a cruz não é um erro no meio do caminho. A cruz também não é o plano B de Deus para a nossa salvação. A cruz é o trono do Rei. E o reino de Deus se manifesta, onde Ele governa, já aqui e agora. Não na plenitude, essa nós esperamos, no novo céu e na nova terra. E na prática nós vemos o reino de Deus, onde o perdão é mais forte que o castigo, onde o serviço é mais nobre que o benefício, onde o amor é mais poderoso do que a morte. E por isso,
O apóstolo Paulo diz que a expansão desse reino, que está diretamente associado à pregação da palavra, nós, porém, diz o apóstolo, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O reino de Deus se expande, o reino de Deus cresce, o reino de Deus se estabelece, o reino de Deus estabelece novas realidades, onde Cristo é pregado, mas é pregado como Cristo crucificado. A cruz é o trono do Rei, e nele nós vamos encontrar sentido para a nossa existência aqui. Queridos, nós não fomos feitos por Deus para ser felizes. Você não foi criado para ser feliz. Você não tem direito para ser feliz. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para o amor. E quando nós adentramos o caminho do amor, nós amadurecemos. Amor nos amadurece. E gente madura é feliz. Pode voltar a respirar. Deus quer que você seja feliz, sim. Mas Deus estabeleceu um caminho para essa felicidade. Ela passa necessariamente pelo caminho do amor, que sempre vai ser sacrificial, que sempre vai ser o caminho do serviço. Apenas quando você descobrir esse caminho, apenas quando você viver esse caminho, de fato você vai ser feliz. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser do jeito que você quer, nem tudo vai ser como você pede a Deus nas tuas orações. Mas realização plena só há rendidos a esse amor revelado na cruz e nesse caminho de serviço. Meu desejo, a minha oração é que assim a gente se renda a essa cruz. Quem quiser ser seguidor de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Que a gente experimente isso na nossa vida, que a gente viva isso, com a cruz sendo o centro. Amém, queridos? Amém. Assim como estamos, nós queremos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, revelados a nós de uma forma clara e inequívoca na cruz. Obrigado porque, ao contrário das evidências que as pessoas viam, a cruz não foi derrota, como foi bem afirmado aqui durante essa série já. A cruz foi vitória. Vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre os nossos pecados. A cruz se torna assim o trono do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. A cruz inaugura esse reino de amor e de justiça. Nós te louvamos porque podemos assim contemplar a cruz e ver nela todo o teu sofrimento, toda a tua dor, toda a tua entrega, mas perceber que ali foi o lugar onde o Senhor nos atrai para o teu reino. Muito obrigado, Pai. Que todos aqueles que agora se rendem a esse teu amor se tornam cidadãos desse reino e podem viver debaixo do teu governo e manifestar esse teu governo, já aqui e agora, enquanto esperam a plenitude dele, no novo céu, na nova terra, onde não haverá mais choro, morte, pranto, luto, dor, onde tudo isso terá ficado para trás, onde o Senhor fará novas todas as coisas. Te louvamos
por essa bendita esperança que podemos viver agora. Por obra do Teu Espírito Santo, confirma essa palavra no nosso coração e através dela nos sustenta na jornada, em nome de Jesus. Amém.